tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre castigos, por que o castigo não funciona. E eu espero muito que essa live seja um divisor de águas para você que ainda tem essa questão aí, essa dúvida. Quero que a gente entenda que o intuito é a gente... Peraí, deixa eu só fixar aqui com o comentário. É a gente poder abrir o nosso coração mesmo para tratar desse tema, porque eu acho que ele é muito, muito, muito importante para as nossas crianças. E não estou conseguindo fixar o comentário por algum motivo, então vai ficar sem comentário fixado. Bom dia, meus amores. Me falem de onde vocês são, quem aqui é novo na página. Não consegui fixar. Se você conseguir, Flor, o seu... Ah, você conseguiu fixar o oi. Tenta fixar o outro. Se você conseguir, eu te agradeço. Gente... Seguinte, eu vou começar com alguns recados. Eu tenho só 1 hora de live agora, porque agora o Instagram voltou a cortar o tempo das minhas lives. Então eu vou tentar ser bem papo reto com vocês, pra gente aproveitar ao máximo esse tempo. Então, tira o fixado aí do seu oi, pelo amor de Deus. Desfixei. Tenta colocar agora o tema da live. Mas tá lá também, lá fora, acho que o pessoal sabe, né? A gente vai falar sobre castigos hoje. Seguinte, hoje eu tô aqui pra falar sobre esse tema e o intuito... Bom, quem não me conhece, né, porque tem gente nova na página, todo mês chega pelo menos umas 10 mil pessoas novas, então já vou falar aqui, oi Riane, tudo bom? Tem algumas mentorandas aí no grupo. Que eu sou a Maíra, né, sou a fundadora dessa página, eu criei essa página em 2017, sou mãe da Nara, que tem 6 anos, eu moro na Espanha, pra quem não sabe da minha história, sou brasileira, sou de São Paulo, e... Na verdade, minha formação é com jornalismo, mas eu fiz transição de carreira depois que eu engravidei e fui me metendo nesse mundo da parentalidade consciente, fui me instruindo, fui trabalhando temas sobre a criança interior e eu acabei me apaixonando muito por esse assunto, né? E acabei me tornando educadora parental, fiz transição de carreira e hoje eu atuo desde 2017 com esse trabalho, né? E já me tornei consultora em criação consciente, em comunicação consciente e também mentora de mães. Então, tô muito feliz porque esse mês eu vou abrir as últimas turmas da mentoria que eu tenho, né, que é uma mentoria voltada para mães. As 2 últimas turmas vão começar no final do mês, então eu vou começar uma série de lives daqui a 2 semanas, no dia 13, do dia 13 ao dia 20, sobre surtos maternos, para ajudar vocês a lidarem com esses surtos todos que a gente tem, porque é normal, acontece, a gente realmente acaba perdendo a cabeça muitas vezes com os filhos e fica muito frustrada. E eu quero que a gente entenda por que isso acontece, né? O que isso tem a ver com a nossa criança interior, na verdade, né? Porque acho que é a base, assim, do meu trabalho é a gente poder olhar para essa criança que mora dentro de nós. Oi, Leandro, tudo bom, querida? Oi, Carol, que bom, várias conhecidas aqui, várias mentorandas. E a ideia é que vocês possam entender por que isso acontece e como que a gente faz para poder não permitir que essa criança que está dentro de nós, cheia de feridas e questões do passado e tal, governe a nossa vida, domine a nossa vida e dite os nossos atos com os nossos filhos, né? Muitas vezes trazendo essa incoerência. Caramba, já tô estudando, eu tô amando esse tema, tô super alinhada, já me convenci. A maioria das pessoas chega com essa dor, né? Quero muito aplicar a criação consciente, mas chega na hora do vamos ver, alguma coisa acontece que quando eu vejo eu tô repetindo os erros dos meus pais, tô falando igual minha mãe, tô castigando igual, tô gritando igual, ou tô fazendo de um jeito que não é como eu gostaria, entendeu? E aí isso gera muita frustração, muita, tipo, inclusive uma espécie de curiosidade, por que acontece assim, né? Tipo, como assim? Não parece ser normal eu tomar uma decisão e mesmo assim não conseguir aplicar aquilo, né? Sabendo da dor que eu tive na minha infância. Então a ideia dessa série vai ser essa, dos surtos maternos. E agora eu tô fazendo um esquenta, tá? Então essas lives de agora, dessa semana e da semana que vem, que eu vou ter, também tem uma aí que eu vou falar sobre crenças limitantes na infância, que ainda vou anunciar pra vocês. Mas a ideia é que vocês possam já começar a se preparar pra poder entender qual que é a minha linha de pensamento, pra ver se vocês se identificam, né? Porque não é todo mundo que vai aceitar o que eu tô falando, enfim, eu sei que eu tô rompendo padrões, eu sei que eu tô cutucando feridas, eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem confrontadas, mas a minha ideia é que a gente possa olhar mais a perspectiva dos nossos filhos, das nossas crianças, não só das crianças que a gente tem diante de nós, mas a criança que a gente tem dentro de nós, a criança que mora em nós, a nossa criança interior, que é todo esse conjunto de memórias que a gente traz da nossa infância, né? Quem nós fomos, que ainda tá reverberando dentro de nós
e fazendo a gente se sentir da forma como a gente se sente hoje, tá? Então esse é o intuito da live. E além da página que eu tenho do Canto Maternário, também tenho, junto com a Clarissa de Achiara, um podcast chamado Tenda Materna. Então, se você ainda não segue a Tenda Materna, por favor, busque a gente no Spotify. Lá vocês podem maratonar vários temas que a gente já trabalhou. A gente tem quase 40 episódios já gravados. E a gente tá agora tentando fazer uma constância quinzenal. Antes ele era mensal, ele era meio, às vezes, até menos do que mensal, por conta da vida materna. Mas agora a gente tá no momento mais de tentar se esforçar pra ficar com uma constância quinzenal, e tá sendo super bacana. Então, sigam a Tenda Materna também, porque lá tem um conteúdo muito lindo para vocês também entenderem mais esse lado da perspectiva da criança, mas também as nossas necessidades, viu, gente? Isso é muito importante de eu salientar aqui. Muitas vezes, quando a gente fala da importância que é a gente olhar a necessidade da criança, muita gente pensa, bom, então eu tenho que desencanar de mim e virar escrava de tudo que eles precisam e ficar atendendo o tempo todo, porque senão eu vou traumatizar essa criança. Também não é essa a ideia, gente. É muito importante ter esse equilíbrio. Sim, Tenda Materna, Jane, tá? Oi, Cida, aqui, tudo bom, Flor? É muito importante a gente ter esse equilíbrio de conseguir, aliás, essa é a chave, né? A gente tem que estar com as nossas necessidades também cobertas para poder oferecer para os nossos filhos aquilo que a gente gostaria. Do contrário, a gente tá tirando de onde não tem. E aí não tem para dar. Aí a gente tá sempre esgotada e querendo que a criança peça menos, porque parece que o defeito é com ela, parece que o problema é ela que tá pedindo demais, tá? Então, assim, fiquem atentos. Se vocês têm interesse em seguir essa série de lives que eu vou fazer do dia 13 ao dia 20 de setembro, tem um link na minha biografia para vocês acessarem os grupos de WhatsApp que a gente tá montando, eu e a minha equipe, para poder passar toda a informação para vocês, os links exclusivos das reprises das lives, caso vocês percam alguma live, que vão acontecer sempre às 9 horas da manhã, mas de repente alguém tá ou com encrenca de trabalho, alguma coisa assim, não vai poder acompanhar, vai ter acesso nesses grupos. E vai ter também alguns materiais exclusivos, que eu vou querer que vocês façam alguns exercícios, que vocês pratiquem alguma coisa, vai ter uns presentinhos especiais que eu tô planejando aqui. Então, é muito importante que vocês estejam nos grupos. A Bianca acabou de colocar aí o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Vamos ver se eu consigo agora. Eu consegui fixar! Maravilha, o Instagram às vezes ajuda. Então é isso, gente. E vou começar com o tema pra gente poder aproveitar ao máximo. Qual que é o intuito de hoje, gente? Eu quero falar hoje sobre o que o castigo provoca na criança. E aí eu sei que vai doer, tá? Já vou dizendo de antemão, vai doer, mas eu faço com muito carinho, com muito cuidado. E já digo de antemão que a intenção não é nem acusar os nossos pais de terem feito, ai, que horror, como eles tiveram coragem de fazer isso com a gente, que absurdo. E também não é a intenção acusar ninguém aqui. Porque eu sei que tá todo mundo com o intuito de fazer o melhor pros filhos. Isso eu tenho claríssimo. Eu não tenho nenhum tipo de... Assim, até a mãe que faz da pior forma, de certa forma, tá querendo proteger a criança daquilo, de alguma coisa, entendeu? De algo dela. Mas enfim. Mas eu sei que vocês estão tentando o melhor de vocês e que muitas vezes vocês se veem sem ferramenta mesmo. Vocês estão aí no limite da situação falando, eu não consigo de outra forma fazer com que a criança faça aquilo que eu quero que ela faça. E aí eu vou e entro no modo, tipo, por exemplo, castigo. Porque é a única ferramenta que eu conheço para poder chegar no resultado que eu quero, entendeu? Só que a questão é um preço muito alto que a gente paga. É um preço muito alto que a criança paga. Para poder, quando ela é colocada nesse lugar de castigo, tudo aquilo que eu provoco no mundo interno dessa criança não é exatamente o que a gente está planejando muitas vezes. Porque talvez a gente consiga realmente aquilo que a gente quer, que é inibir o comportamento que eu considero inadequado. Isso vai muitas vezes acontecer, essa resposta. Tenho até comigo que muitas vezes pode até ser uma resposta instantânea do momento, que eu não tenho muita prática em praticar o castigo, porque aqui eu não castigo, né? Então não sei dizer por experiência própria o que acontece, a não ser como sendo filha, mas também como eu era vozinha, eu também não era muito alvo de castigo. Enfim, só pra dizer que experiência mesmo comigo eu não tenho tanta pra poder dizer, mas eu acompanho muita gente e leio muita coisa, né? Sei que o que acontece no castigo é que muitas vezes, momentaneamente, eu consigo realmente interromper aquele comportamento indesejado. E talvez por alguns dias ele até tenha algum efeito da criança inibir aquele comportamento. No entanto, ele não vai na causa. Ele não vai na origem do problema, né? Porque eu não tô olhando para o que tá provocando o mau comportamento. Eu tô olhando só para o comportamento e querendo inibir aquilo. Então eu não estou, de repente, ajudando uma criança que tem um mal-estar. Vamos supor que ela tá agressiva porque ela tá num ambiente
muito caótico, ou porque ela tá passando por uma situação de ciúmes do irmão que chegou e tá super insegura e não sabe como lidar com isso, de repente ela começa a ficar agressiva com o irmão. Se eu entro numa ideia de que eu preciso inibir esse comportamento de uma vez por todas e fazer essa criança entender que aquilo lá é inadequado e de repente começo a castigar essa criança para que ela entenda que ela não tem o direito de tratar o irmão daquela maneira e ponto, quem tá olhando para a dor dessa criança? Quem tá olhando para a insegurança que ela tem em relação ao amor dos pais? Muitas pessoas, mais de 1000 pessoas baixaram um e-book que eu fiz gratuito, que eu coloquei disponível esses dias, na semana passada, quando eu falei sobre fiz até um vídeo do Surtos Maternos. Vocês estão acompanhando a série dos diálogos da mãe perfeita? Tô adorando fazer, gente, eu morro de vergonha às vezes, mas eu tô achando muito legal porque a resposta tá sendo muito boa. Mas quando eu coloquei lá, muitas pessoas baixaram o e-book sobre a chegada do irmão mais novo. E realmente, a criança que recebe um irmãozinho, estava acostumada a ser protagonista da casa, o filho único, aquela atenção exclusiva, né, tipo, maravilhoso, o vínculo com a mãe. Chega o bebê, por mais maravilhoso que seja um irmão, vamos combinar, também é difícil, entendeu? A gente fica muito incomodado com essas ideias de que nossos filhos podem passar por dificuldades e entrar em contato com algumas emoções que não parecem nobres, né? Então, tipo, a gente tá tão preocupado em evitar que o nosso filho tenha ciúmes, ou de aceitar que ele tem o direito de sentir ciúmes, insegurança, ou medo até, né? Tipo, eu não quero provocar isso no meu filho, pelo amor de Deus, eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ele sofra com a chegada do irmão, eu quero que ele aceite a chegada do irmão como uma coisa mais linda do mundo, porque o irmão é um presente, porque é tão gostoso, porque, nossa, inclusive eu tô dando de presente, muitos falam isso, né? Eu tô dando de presente pra ele, pra que ele possa crescer e não se sentir sozinho. Às vezes até uma coisa que a pessoa tem, tipo, eu fui filha única, não quero que meu filho viva essa condição de ser único, quero que ele possa ter um irmão. Então, tipo, eu faço com aquela mega boa vontade, com aquela esperança, com a expectativa de que vai ser tudo lindo e maravilhoso, vai ser um presente, né, de Deus e tal, e de repente meu filho tá sofrendo, né, meu filho tá com ciúmes, meu filho tá agressivo com o irmão, tá brigando com o irmão, tá bravo comigo, tá se sentindo sozinho, tá inseguro do meu amor, tá reclamando, tá chorando, tá difícil de lidar. E aí é muito fácil a gente cair na culpa, né? Tipo, caramba, olha o que eu fiz com ele, por que eu fui decidir ter outro filho? E é uma dor que a gente pode ter. Como se a gente pudesse garantir que se eu fizer tudo de um jeito muito redondinho, meu filho não vai entrar em contato com nenhum tipo de desconforto emocional na vida, ele vai estar sempre bem. Então a gente transfere pra gente, né? Como se a gente estivesse fazendo algo errado e tal, e eu não deveria estar fazendo isso com ele, eu não deveria estar provocando isso nele. Só que, gente, é da vida. É da vida, não tem problema nenhum seu filho passar por essa dificuldade, porque você também tá se convertendo numa mãe de 2, né? E é difícil se adaptar pra essa realidade. Você também vai ter que viver o luto de abrir mão da ideia de ter só um filho pra dar atenção, né? É um fechamento de um ciclo e início de um outro ciclo. Vocês estão ampliando a família. A dificuldade não é só dele, é de todos. E tá tudo bem. Entendeu? Não é um erro de cálculo, não é um egoísmo seu, não foi, tipo, uma irresponsabilidade sua. Simplesmente a vida trouxe essa experiência e vocês crescem juntos com isso, entendeu? De repente, como que é transformar uma família de 3 em 4, ou de repente 2 em 3, né? Não sei qual que é a configuração, pode ser uma mãe solo também. Mas como que é isso de ampliar a família, né? Tipo, olha quantos aprendizados eu tenho e quantas dificuldades eu tenho que atravessar para poder até chegar numa certa harmonia. Então, quando a criança tá apresentando, por exemplo, essa agressividade com o irmão mais novo, isso é uma evidência de que tem um mal-estar por trás, que ela não está lidando bem com a situação e que ela precisa de apoio. Não de, tipo, que é isso? Quem é você? Que absurdo. Não, você não tem o direito de fazer isso. Ou seja, o convite aqui, gente, é que a gente possa começar a olhar para os tais erros que a criança comete, né, com um olhar muito mais profundo, de interesse e de confiança nessa criança. De entender que essa criança, no mínimo, tá com dificuldade de lidar com alguma questão, que é por isso que ela tá com comportamento alterado. Entendeu? Da mesma forma que acontece com a gente. Então, assim, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria perguntar pra vocês, quem é que foi castigado na infância? Eu fiz essas perguntas no Stories, fiz essa pergunta nos posts desses dias, não sei quem que tá acompanhando. Vocês foram castigadas na infância? Foram castigados? Vocês conseguem se lembrar o que vocês sentiam e o que vocês pensavam durante o castigo? Queria muito que a gente pudesse
meio que colocar a mão no coração e conectar com a criança que a gente foi. Entendeu? Tipo, tentar sentir assim, cara, sei lá, quando eu batia no meu irmão, ou quando eu derrubava alguma coisa, quebrava alguma coisa, ou quando eu não fazia lição, não sei, entendeu? Tipo, alguma questão que costumava acontecer. E me mandavam pro quarto, né? Tipo, tiravam alguma coisa, tipo, você não vai ter o direito de passear. Isso também é castigo, gente. Fica todo mundo falando assim, ai, não é castigo. Eu simplesmente tiro o celular dele, isso é castigo. Tô punindo a criança, tô tirando uma coisa que ela gosta pra que ela possa entender que ela não tem o direito de fazer aquilo. Entendeu? Tipo, você vai ficar sem, e não é uma consequência. Aí fala, não, tem que saber consequência. Não é consequência natural, isso é consequência artificial criada pelo adulto pra treinar essa criança a entender que aquilo é inaceitável. Entendeu? Tipo, ó, você vai ficar sem alguma coisa que você gosta pra se esforçar e fazer aquilo que você não tá afim de fazer. Agora, por que não tá afim de fazer? Por que não tá colaborando, entendeu? Tipo, é muito mais embaixo. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Eu me sentia rejeitada, não amada, tinha vontade de fugir de casa, né? Eu sentia raiva. Eu apanhava bastante, pensamento de ir embora e sumir, mas quando eu via não tinha dinheiro e a vontade passava. Ou seja, já que se conformar, né? Vou ficar porque não tem... Isso acontece muito, né? A criança, se ela pudesse, muitas vezes, ela escolheria outra casa. Mas ela não tem como. Por isso que eu faço muita ênfase nessa história de... A gente tem que aprender a se colocar no lugar da criança, porque fiz aqueles posts na semana passada também sobre as dicas pra você, as recomendações da boa esposa, né, que todo mundo ficou, nossa, engasgado, assim, como assim? Né? E aquilo pareceu uma coisa, assim, totalmente fora da casinha, tipo, quem é que pode defender que a mulher tem que se colocar nesse lugar? Né? Agora, a mulher é adulta, ela já conseguiu enfrentar várias lutas, levantar a bandeira, fazer protestar e tá conquistando os direitos dela, né? E a coisa, hoje a gente olha aquele post de 1955, mais de 60 anos atrás, e fica tipo, que é isso? Não é possível que defendessem isso naquela época. Só que a criança, ela não tem quem faça isso por ela. Como que ela vai sair protestando na rua? Entendeu? Ela não tem. A chance dela é que adultos aprendam a olhar pela perspectiva dela e levantem as causas delas, entendeu? Então, por isso que eu faço um esforço de... A gente tem que aprender a olhar a perspectiva da criança para defender os nossos filhos, tá? Então, ó, sentia muita raiva, me sentia injustiçada, sentia que meus pais não me amavam, olha só, né? Que ninguém me ama, vontade de fugir de casa... não consigo lembrar, não sei dizer se eu fui castigada. Eu também tenho pouca lembrança, Flor. Eu sentia culpa, frustração, tristeza, raiva, muita raiva, pensava em me vingar. São essas coisas que eu quero que a gente comece a entender, né? Sentia vergonha e medo, né? Tipo, fui muito castigada, pouquíssimas vezes, sentia raiva. Deixa eu ver se tinha mais coisa aqui. Deve ter mais coisa embaixo. Deixa eu ver. Que eu subi, né? Agora tem que voltar. Nossa, tinha gente falando aqui que sempre aprontava e ficava ajoelhada no milho ou no feijão. Olha, isso é muito humilhante, né? Tipo, além de provocar dor. Peraí, sabe o que é engraçado? Eu pedi pra minha mãe colocar castigo pra me sentir vista. Bom, também pode acontecer, viu, Flor? Rafaela, tipo, você percebe que você é reconhecida na família sendo aquela que apronta o tempo todo, né? Então vira um padrão também. Vira um jeito de você se sentir incluída, pertencer. Meu castigo era a retirada de afeto. Me sentia triste, com raiva e hostil. Peraí. O como faz, Karina, a gente vai falar principalmente na sexta-feira, tá? Porque eu quero focar muito hoje no que a criança sente. Depois a gente pensa na solução. Sexta-feira, às 9 da manhã, eu vou falar como fugir do castigo. Hoje eu quero focar como a criança se sente quando ela tá dentro do castigo. É muito importante a gente poder entrar em contato com isso, tá? Porque aí vocês vão ter realmente vontade de aprender outra forma. Me sentia não compreendida e não amada, planejava fugir de casa, saí várias vezes com mochila, depois de uma quadra eu voltava, né? Quem é que tem coragem sendo criança? Óbvio, você não tá lá, né? No mundo não tem. Tinha muito medo de só ouvir o meu pai falar tudo na minha... Peraí. Só de ouvir o meu pai falar, tudo que tinha na mão caía. Ai, nossa, você tremia pra caramba, é isso? Acho que foi isso que eu entendi. Eu sentia raiva e percebo que eu tenho um bloqueio de abraçar minha mãe, porque na infância apanhava e tinha que abraçar depois. Olha isso, gente.
essa coisa de forçar, né? Você tem que pedir desculpa. Também é uma forma de humilhar a criança e de punir a criança. Não é um jeito, tipo, que a criança aprende genuinamente a querer reparar o erro através de uma desculpa. Isso é um ponto também. Eu queria que fosse um erro estar nessa família. Acho que eu acreditava, né? Que fosse um erro estar nessa família e que a minha família real... eu queria que fosse um erro estar nessa família e queria que a minha família real viesse me resgatar. Ou seja, você começava a criar enredos na sua cabeça de como que você poderia escapar. Nossa, seria tão bom se essa família não fosse a minha família de verdade, eu fosse resgatada, né? Eu não fui castigada. Minha mãe falava pouco, mas era muito para que eu aprendesse. Me casei aos 18, percebo que foi uma certa fuga, ou seja, eu queria sair rápido de casa, ou seja, não sentia vontade em casa. Ficava triste, me isolava, tinha vontade de fugir, de morrer, e depois, com esse crescidinho, alimentei desejos de vingança. Então, gente, eu fiz um post, eu não sei se vocês viram, mais ou menos muito parecido com isso que vocês estão falando, onde eu colocava algumas frases que a criança costuma pipocar na cabeça dela quando ela vai pra esse canto. Porque você tem que pensar o seguinte, né? Vamos supor, a criança lá não tá dando conta. Vou pegar o exemplo lá tô lá com ciúmes do meu irmão, de certa forma eu tô pedindo atenção pra minha mãe faz um tempo, tentando sinalizar pra ela que eu não tô me sentindo muito à vontade com a presença desse moleque aí. Tipo, apareceu, mudou tudo na minha vida. Não sei não. A mamãe me tirou do quarto dela, vamos supor, tá? Vou inventar aqui mamãe me tirou do quarto dela, agora eu tenho que emprestar as coisas pro menino. Toda hora ela tá com ele no peito ou no colo, dando uma madeira. E aí toda hora que eu peço alguma coisa, ela parece que tá com uma cara, tipo, você não tá entendendo que eu não tô dando conta? Tipo, para com isso, né? Como se fosse eu o problema. E aí, a criança não sabe o que fazer com aquilo, porque a sensação que ela tem é, será que ela ainda me ama como ela me amava? Né? Ela tá insegura. O ciúmes, ele tem muito a ver com isso. É uma sensação de insegurança que surge dessa sensação de insegurança que a criança tem em relação ao amor da mãe. Só arrumar aqui que tem uma coisa que tá quase caindo. Porque a luz tá meio ruim, eu sou fotógrafa, fico nervosa. E como ela começa a desconfiar que talvez esse amor não seja, não tá recebendo a mesma quantidade, né? E aí ela começa a desconfiar, será que realmente esse amor ainda existe? Ele é igual e tal, por exemplo, né? É claro que é inconsciente, tá, gente? Ela entende que, tipo, essa criança é um problema, a presença dela é um problema, tipo, não vai voltar pro hospital? Tem umas que falam assim, mas quando é que ela volta pro hospital, né? Tipo, de repente você apareceu, você foi pro hospital, ficou um dia, você chegou aqui e não vai voltar pro hospital, né? Tipo, quando é que acaba essa brincadeira, né? Tipo, quem disse que ia ser assim? Eu não achava que ia ser assim. Só que muitas vezes a mãe, ela tá tão envolvida com a chegada nesse segundo puerpério. Gente, eu não consigo nem imaginar. Tá, eu dou um abraço em vocês que são mãe de 2, porque eu tive só uma, e eu sempre falo, meu Deus do céu, que babado, não sei se eu teria coragem de ter outra passar por isso tudo de novo, então eu não sei o que é viver essa adaptação, eu realmente tenho muita empatia, nossa, queria dar um abraço a todas vocês, deve ser um desafio do cão, mas a mãe, ela tá realmente muito demandada, então, e às vezes, a questão do filho mais velho é, caramba, você já tá grande, pelo amor de Deus, eu quero colaboração. A expectativa, né? Tipo, colabora, não fica pedindo tanto. Você não tá vendo que eu não posso? Né? Porque tem uma mãe aí que tá desassistida das próprias necessidades e tem uma criança que também tá desassistida. Mas às vezes é muito difícil conectar com o que tá provocando. Ou de até aceitar. Eu não queria que ele passasse por isso. Eu não queria que ele ficasse inseguro, porque eu amo ele. Não é sobre isso, entendeu? Eu não queria que ele pensasse isso. Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que tá acontecendo com essa criança. E foca nessa coisa do comportamento. Aí vamos supor que a criança, no limite dela, de repente empurra esse irmão, bate no irmão, agride esse irmão, rouba, não sei. Tem algum conflito com o irmão que ela demonstra que não e ela é agressiva. E aí ela manda ela pro quarto. Qual é a dor dessa criança? Você acha que nesse momento ela vai falar assim, caramba, minha mãe me entende. Agora sim. Não, agora eu tenho confirmado que ela me ama muito. Entendeu? Porque ela viu que eu tava desesperada e que eu não sabia o que fazer com essa dor, né? E tipo, ela me mandou pro quarto. Entendeu? Ou ela me tirou um privilégio, falou, agora que você não vai passear mesmo, não sei, entendeu? Vamos pensar, tipo, mas me puniu pra garantir que eu não fizesse aquilo de novo. Mas a sensação que eu tenho é, nossa, ela não me entende. Né, tipo, e aí, quando a criança começa a ter essas conclusões, gente, assim que surge o sistema de crenças, eu vou começar agora até antecipar um pouco da live da semana que vem, porque eu quero que vocês entendam o que acontece na cabeça da criança quando ela começa com essas frases, e principalmente quando essa situação é recorrente, né, costuma acontecer. Se eu começo a entender, tipo, meus pais não me entendem, eu
chego à conclusão uma hora de que ninguém me entende. Entendeu? As pessoas não vão me entender. Eu não sou uma pessoa que... Não dá pra entender o que acontece comigo, né? Eu posso concluir, minha mãe não me ama. Porque se ela me amasse, ela não ia me tratar assim. Aí, olha só, eu já tô insegura do amor da minha mãe. Agora eu tenho uma confirmação na minha cabeça, né? De que, então, é verdade que ela não me ama. Aí, não sei, no vídeo lá que eu fiz da mãe surtada lá com a questão da briga dos irmãos, eu colocava isso, né? Tipo, meu, vê se faz sentido pra vocês, isso que eu tô falando, tá? Ela pode concluir, tipo, nossa, a minha mãe não se importa comigo, né? Tipo, se ela se importasse comigo, ela estaria preocupada em fazer eu me sentir melhor, em não me colocar aqui no castigo, isolada dela, né? E aí, se eu concluo que minha mãe não se importa comigo, eu tenho duas conclusões. Ninguém se importa comigo, porque a pessoa mais importante da minha vida não se importa comigo, então quem é que vai se importar comigo se a pessoa mais importante não se importa? Eu não sou importante? Olha a segunda conclusão. Aí já começa na autoestima da criança. Aí, olha que louco, porque a criança, ela nasce com a autoestima dela intacta. Gente, não sei se vocês sabem o que é autoestima. A autoestima é, eu estou completamente conectada comigo mesma, eu tenho total clareza do que eu preciso, do que eu quero, do que eu sinto, e eu tenho total facilidade de expressar isso com liberdade, com autenticidade, porque eu me considero importante. Eu sei que eu tenho valor, eu sei que aquilo importa. Então, se eu tô com fome, eu vou chorar pra pedir o leite do bebezinho lá no negócio, né? Se eu tô com frio, se eu tô com medo, eu vou chorar e vou avisar pra minha mãe, vem pra cá. Eu não vou ficar preocupada que minha mãe tem que acordar e ficar mal por ela, porque, tipo, eu nem tô pensando nisso, eu tô, tipo, simplesmente conectadíssimo, muito conectada com a minha necessidade de proteção, de carinho, de alimento, de calor, de afeto, do que seja. E eu vou expressar isso. E a forma que eu tenho no início de comunicar isso é através do choro. Eu vou ficar pedindo através desse choro. Isso significa que eu tenho autoestima lá em cima, porque, tipo, eu não tenho papas na língua nessa hora, entendeu? Tipo, eu não vou ficar considerando, preocupada, tipo, que será que o outro vai ficar incomodado? Não, eu sou um bebê, né? Tipo, eu não tenho isso ainda. E aí, quando eu paro de responder essa criança, ela começa, vamos supor, eu falo assim, ah não, tá chorando demais. Isso é mãe, ela tem que aprender a ficar sozinha, se virar sozinha, porque a vida não é assim, porque não dá pra ficar atendendo sempre. Se eu vou nesse esquema de não atender porque eu não reconheço a legitimidade daquilo, acho que aquilo lá é exagero, por exemplo, ou que ela precisa aprender a inibir aquilo, a criança começa a entender que, tipo, opa, deve ter alguma coisa errada com o meu querer, porque quando eu choro para mostrar que aquilo é importante e que eu tenho urgência de ser atendido, ninguém vem, então talvez não tenha sentido o que eu tô sentindo. E aí, aos pouquinhos, a criança vai se desconectando do próprio querer, já não consegue mais reconhecer, ela vai inibindo aquelas necessidades, até porque muitas vezes a resposta pode até ser hostil. Além da ausência, que não tem resposta, ela vai se treinando a abdicar e ela vai se conformando e deixando de pedir. Mas o que tá acontecendo? Ela tá se desviando. Aí a autoestima dela já começa a ficar um pouco mais abalada. Ela começa a transferir pro outro esse critério de que, ela sabe mais do que eu. E aí isso acontece com várias coisas, gente. Do tipo, a criança comeu o suficiente pra ela e a gente fica insistindo, tem que comer, tem que limpar o prato. Não. E aí eu já tô, tipo, desviando ela da própria... do reconhecimento que ela tem do que é estar saciada. Entendeu? Eu não confio naquilo que a criança tem, que tá trazendo da própria sociedade, eu não respeito aquilo nela, e ela começa a se desrespeitar para poder agradar esse adulto que tá forçando ela, para poder, de repente, evitar um castigo, ou evitar uma fala hostil, ou evitar um desconforto, ou simplesmente para obedecer e ser boazinha, né? Porque parece que é assim que me enxergo, é assim que eu tenho que fazer, parece que é dessa forma que eu tenho que me comportar. Só que ela tá o tempo todo abrindo mão do que ela tá entendendo dela mesma, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai tirando a capacidade da criança se respeitar e se reconhecer, e se desconectar das próprias necessidades. Então, tipo, vou lá seguir o raciocínio. Eu também posso, nessa questão do castigo, pensar, não ligam pro que eu tô sentindo, né? Parece que não é importante. Eu tô lá, num extremo, fui agressivo com meu irmão, porque eu tô muito machucado por dentro, eu tô muito assustado. Mas ninguém se preocupou com isso. Se preocuparam em proteger meu irmão e me mandaram pra cá. O que eu faço com a minha insegurança? O que eu faço com esse meu medo de não estar sendo amado pela minha mãe? Com essa dor de sentir que eu não sou tão bem recebido na família, entendeu? Ninguém se importa, ninguém liga pra isso.
E aí, de novo, eu não sou importante, tá? Outro tipo de frases que podem surgir, de sentimentos que podem surgir. Nossa, dessa vez me pegaram. Manda quando a criança faz alguma coisa de errado e aí, tipo, o adulto vem, pega no pulo e aí fala, não, agora você vai pro quarto e tal. Não, mas a próxima vez eu vou fazer de um jeito que não vão me pegar. Ou, não, fizeram isso comigo, não é certo, não tô me sentindo, não acho que foi justo e assim que eu puder eu vou me vingar. Ou seja, é a gente que instala na criança, insere a criança na lógica da vingança, por exemplo, tá? E isso, gente, é muito preocupante, porque isso não fica na infância. Isso fica no jeito que ela vai se relacionar com todas as pessoas da vida dela. Isso vira uma forma dela ler o mundo, dela entender que, tipo... E às vezes, olha só o perigo, gente. Quando nós nos tornamos mães, inclusive, muitas vezes as atitudes que a gente tem com os nossos filhos é uma espécie de vingança. É uma espécie de vingança da nossa criança interior que agora tem a chance de se tornar o opressor. Lá atrás, foi muito injusto. Ficavam me colocando no castigo o tempo todo. Eu tenho uma raiva tremenda, mas quando eu era criança eu não tive a chance de enfrentar esses pais, de me vingar deles, porque eu era pequena. Né? Eu não tinha capacidade, não tinha força, não tinha força o suficiente, né? Eu era impotente naquela situação, mas agora, não. Agora chegou a minha vez. E não é intencional, não é consciente, mas muitas vezes a gente se a gente colocar a mão no coração e for muito sincera, o sentimento que a gente tem com a criança é tipo, que gostinho que dá poder fazer isso com alguém. Da mesma forma que a gente faz na escola, às vezes, sabe? Aquela coisa do tipo, eu tô lá num grupo que as pessoas me maltratam, fazem bullying e de repente eu consigo fazer isso com uma criança que é menor. Aí é o post que eu coloquei essa semana também, que tem a cena do chefe maltratando o cara, né, agredindo o cara, dando bronca no cara, depois tem o cara fazendo isso com a esposa, com a mulher dele, depois tem a esposa fazendo isso com o filho, e depois tem o filho fazendo isso com o gatinho. Vocês viram esse post? Esses desenhos também, maravilhosos? Tapa na cara, você fala, é a lógica do oprimido se torna opressor. Não tem como. Né? Quando eu sou alvo de violência, de agressão, tem 2 caminhos para essa violência sair. Né? Ou ela sai eu violentando os outros, ou ela sai eu me violentando. E aí pode ser por exemplo, vícios, comportamentos autodestrutivos, coisas que você faz, que você na verdade faz por maltrato. Né? Você aprende a se maltratar, tá? Então, minimamente, tipo, se eu instauro no meu filho uma lógica vingativa, se eu alimento isso nele, quando eu coloco ele no castigo sem querer, eu tô alimentando isso nele. Ele vai, muitas vezes, ir pra esse lado. Caramba, como que eu faço pra me vingar dos meus pais? Ai, que vontade de me vingar. E aí, recebi inúmeros comentários nesse viés, tá? Não, Flor, não tem nada a ver com dar tudo que a criança quer, tá? Hoje, Cíntia, não sei se você chegou agora, eu expliquei. Hoje eu vou focar nesse mergulho da perspectiva da criança. Se você quer saber o que a gente pode fazer pra evitar o castigo, sexta-feira, às 9 da manhã, venha pra live de sexta-feira, porque aí eu vou gastar meu tempo com isso. Hoje eu tenho 1 hora pra falar com vocês, porque o Instagram me derruba depois de 1 hora de novo, né? Ele começou a fazer isso comigo, então eu tenho só 1 hora e eu quero mergulhar no que a criança tá sentindo, para que vocês possam realmente acessar a dor dela. Tá? E se sentir muito motivados pra aprender de outra forma, porque tem forma de fazer diferente, te garanto. Enfim, muitas ficam com esse sentimento se eu pudesse fugir de casa, ou seja, o desamparo é tão grande porque a criança, gente, ela quer pertencer. Uma das necessidades básicas dela é a sensação de pertencimento, ela quer se sentir incluída. Se eu sou isolada, que mensagem que eu tô recebendo? Você não é aceito enquanto você estiver se comportando dessa forma. Eu sinto muito. Não está pertencendo ao grupo. Temos aqui o núcleo familiar, todos permanecem aqui e você vai ficar de fora até você aprender. Outro sentimento que pode rolar, ou seja, não sinto que eu pertenço, se eu pudesse eu fugir de casa, né? E olha a dor, né? E da próxima vez não vão me pegar, vou fazer do meu jeito. E aí também tem essa sensação, né? Não, vou provar, um dia eu vou conseguir provar pra eles que eu tô certa. E aí, gente, a gente entra até a vida adulta em muitas discussões, querendo garantir que a gente tenha a razão na conversa, e fica com monte aquela pessoa que fica o tempo todo querendo comprovar que o ponto de vista dela é o correto. Tem uma criança ferida aí dentro. Uma criança que se sentiu muito injustiçada, que se sentiu muito pouco no lugar de poder expressar a opinião.
Porque, inclusive, começou a associar, enquanto eles não aceitam o que eu tô falando, eles não me amam. Que é uma crença, na verdade, não é real, é uma inverdade. Tipo, não é real que se a pessoa não concorda com você, ela não te aceita. Mas a gente fica achando que a gente tem que, tipo, pelo fato da gente acreditar que a criança não tem o direito de querer algo, a gente acha que se o fato dela querer algo, eu tenho que concordar com ela e dar pra ela, ou convencer ela que ela não tem que querer aquilo. E aí isso é uma agressão muito grande, a criança se sente muito violentada. Porque não se trata de atender tudo que as crianças estão pedindo, gente. Não é disso que eu tô falando. É de respeitar essa criança. Então, por exemplo, uma criança que de repente tá louca pra comer doce antes do jantar, tá? Eu não preciso dar o doce. Falar, não, eu preciso atender as necessidades da criança, porque, nossa, senão ela vai ficar traumatizada, porque tadinha, ela vai passar mal, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, não sei o que, não sei o que lá. Porque, tipo, não, eu tô lendo que não posso deixar a criança sentir mal, porque imagina o trauma que ela vai sentir. Não quero ser essa pessoa, não quero que ela se sinta rejeitada. Não, eu posso simplesmente entender, nossa, doce é maravilhoso, eu entendo, porque, nossa, que gostoso comer doce. E a gente não vai poder comer doce, porque vou jantar daqui a pouco, vamos supor, né? E aí a criança se frustra. De repente, vamos supor que ela tem um piti por causa disso, né? E a gente fica pé da vida porque ela não tem o direito de ficar frustrada. Ela não deveria ficar frustrada por causa disso. Tipo, ou eu acho que ela não tem o direito de protestar, ou eu acho que ela não deveria sofrer por tão pouquinho. Tipo, ela tem que se conformar. Mas nós mesmos, às vezes, temos frustrações por coisas que a gente não gostaria que estivessem acontecendo, e ninguém fica tentando arrancar esse querer. Eu adoraria que não tivesse pandemia, gente. Que eu pudesse sair e visitar o Brasil. Faz 3 anos que eu não vou pro Brasil. Não pude há 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque minha filha tava operando na época que eu costumo ir. E nos anos posteriores eu não fui por causa da pandemia. Tô morrendo de saudade. Fica alguém falando assim, é ridículo você ficar querendo ir pro Brasil. Você já sabe que você não pode. Tipo, pra quê? Você acha que eu vou ter vontade de conversar com essa pessoa? Eu vou ter vontade de mandar ela pra um outro lugar, pra ser bem sincera. Tipo, me deixa ter vontade de ir pro Brasil. Entendeu? Tipo, eu tenho todo o direito de querer ir pro Brasil. Agora, eu já sei que eu não vou poder ir pro Brasil, mas me deixa ficar frustrada que eu não posso ir pro Brasil, entendeu? Não faz sentido. Quando a gente entra nesse convencimento, que significa, não tô afim de lidar com a tua frustração, não tô afim de lidar com o teu protesto, eu adoraria que você aceitasse a regra e ficasse quietinha pra não me dar trabalho, entendeu? É isso que eu gostaria. Menos trabalho. Não ter que lidar. E aí, o que a criação consciente propõe? Você vai acompanhar essa frustração. Você vai permitir que essa criança se frustre. Não significa que eu vou dar o doce pra ela. Pelo contrário, pelo amor de Deus. Porque aí sim, eu tô sendo permissiva e desrespeitosa também com essa criança. Porque aí, com Deus dará, ela faz o que quer, ela que decide. Não é isso que eu tô falando, gente. Mas isso eu vou aprofundar na sexta, tá? Só pra vocês entenderem. Enfim, importante, tá? Tem essa gama aí que eu posso inserir na criança. Tô preocupada com o tempo. Ela pode entrar numa lógica punitiva e vingativa, né? Ela pode entrar numa história de que o mundo não é justo, de que eles não foram justos comigo, então entra nessa ferida da injustiça, né? Tipo, olha só que injustiça. E aí, essa criança que cresce com esse sentimento de estar sendo injustiçada constantemente, nossa, na vida adulta, cara, ela vai estar sempre querendo, tipo... a dor da injustiça, cara, ela dói fundo. E aí ela vai querer sempre revidar. Não, você tá sendo injusto comigo. Não é verdade isso que tu tá falando. É como se fosse assim, uma coisa assim, eu não consigo tragar qualquer coisa que eu farejo que seja a pessoa ser injusta comigo. Tipo, uma crítica, por exemplo, né? Você não tem o direito de me criticar. Você não tá sabendo o esforço que eu tô fazendo. Você não tá vendo o que tem por trás do meu esforço. E agora você vem falar isso pra mim? Ah, não. E aí a gente salta. Por que a gente tem esses rompantes, gente? Esses rompantes, eles são a nossa criança interior ferida. Eles são o resultado desse castigo, tá bom? Muito dessa lógica punitiva. Muitas vezes essa criança vai alimentar, eu odeio os meus pais, né? Não posso confiar nos meus pais. E aí, gente, é um ponto muito doloroso, mas a gente tem que entender. Vocês acham que o castigo aproxima a criança dos pais, faz elas falarem, nossa, eu realmente posso contar com meus pais? Né? Nossa, agora sim que eu posso confiar neles. Não, se eu tiver um problema, eu vou falar com os meus pais. Porque, tipo, olha como eles me apoiam. Ou você acha que a criança vai falar, nossa, tô com um problema, melhor eu não falar nada, porque vai saber, eles vão me colocar no castigo. Eles vivem achando que eu faço as coisas de propósito, né? Tipo, eu não tenho coragem de contar pra meu pai. Inclusive, olha a margem, gente. Aí é um ponto que vai doer. Olha a margem. Se alguém faz algo de errado comigo,
até nessa situação a criança pode desconfiar que é melhor não contar para os pais, porque ela não tem, muitas vezes, previsão de saber se esse pai vai defender essa criança ou vai acusar essa criança. Porque quantos de nós não ouvimos, mas o que você fez para merecer isso? Mas por que ele te tratou desse jeito? O que você fez com ele antes? Né? Ou, e aí, gente, o que eu recebo de relato de pessoas que sofreram abuso sexual e não tiveram coragem de contar para os pais, ou que quando contaram foram castigados, ou que quando contaram falaram, ah não, ontem eu recebi um que era tipo alguém falando, ah, pelo menos foi alguém da família, não foi alguém de fora. Mas esse nem é tanto um exemplo muito bom para falar do castigo, mas muitas vezes é do tipo, o que você fez pra pessoa ter feito isso com você, entendeu? Mas em geral nunca tive coragem de contar pros meus pais. Inclusive os abusadores, se você for estudar esse tema, eles procuram perfil, muitas vezes, de crianças que vivem em lares onde tem muito castigo, tem a criança que apanha. Por quê? Porque eles sabem que a criança não vai ter confiança para falar com os pais. Não tem intimidade emocional, gente. A gente está distanciando os nossos filhos de nós quando a gente castiga eles, porque eles pensam, não posso contar com os meus pais. Eu não sei, não é previsível a reação deles. Então, se eu tenho um problema, eu vou esconder esse problema. Eu ensino meu filho a mentir, tá? Muitas vezes a pessoa fala, meu filho esconde as coisas de mim, mente pra mim. Por que será? Como você reage quando ele conta a verdade? Inclusive ontem, eu joguei lá no meu Telegram, no meu canal gratuito, um comentário, porque teve uma mãe que fez um comentário assim. Nem sei se ela é mãe, porque ela falou do primo dela. Ela falou que, como filha, ela não pensava nada disso. Era nesse post aí. Não penso, nunca pensei nada disso. E aí eu perguntei pro meu primo, que tem 11 anos, e ele falou que ele fica pensando realmente, quando ele vai pro cantinho do pensamento, né? Que quando ele vai pro cantinho do pensamento, ele fica pensando no que ele fez de errado e que ele fica pensando no que ele pode fazer pra não repetir o erro, uma coisa assim. E eu fico pensando, será que ele teria coragem de contar o que ele realmente pensa? Você teria coragem de confessar pros seus pais que te castigam, que quando você vai pro castigo, o papo reto que eu coloquei no vídeo lá da criança interior, né? Da mãe surtada lá. De que eu falo assim, mãe, quando você me coloca no castigo, pra ser bem sincera, eu não fico pensando no que eu fiz de errado, eu fico pensando em vingança. Fico pensando que você não me ama. Eu fico pensando que eu fico odiando você. Eu fico louca pra fugir de casa. Quem vai ter coragem de contar isso pros pais? Sem medo de, tipo, vai pro castigo. Quem é você pra falar assim com a tua mãe? Entendeu? Tipo, vocês entendem? É um nível de desconexão, gente, que é muito grave. É muito grave, porque o que acontece com todos esses sentimentos? Eles se transformam em crenças. E aí esse é o ponto. Não fica na infância, não fica nesse quarto, não fica isolado nesse momento. Entendeu? Essa criança, ela vai construindo a imagem que ela tem dela mesma através desses pensamentos. Porque o momento que ela começa a entender que esses pais devem ter motivo para tratar ela assim, ela entende, eu não mereço ser amada. Tá? Eu não sou um ser digno de amor. Eu não mereço pedir ajuda pra ninguém quando eu tô tendo algum problema. E aí, muitas vezes, é uma coisa que reverbera na vida adulta, porque eu não sei pedir ajuda, não sei pedir colo, eu me sinto meio... Tipo, não, eu deveria me virar sozinha. Eu não tenho direito de errar. Gente, aí eu fiquei chocada, desculpa. Fiquei chocada ontem, porque eu tava esperando outra resposta. Eu coloquei umas enquetes lá no Stories. E no Stories eu coloquei assim, uma das perguntas que eu colocava assim, você acha que você tem a capacidade de evitar o erro? Ai, gente, eu vou até procurar. Não, acho que eu não coloquei o print aqui. Mas era tipo, você acha que você tem a capacidade de evitar o erro? Do tipo, existe uma forma da gente passar pela vida sem errar? E aí eu colocava a resposta, claro que não. E sim, acredito que podemos. E 50% das pessoas falaram que achavam que podiam evitar o erro. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Sério? Sério que vocês acreditam que vocês podem evitar o erro, gente? E aí, o que eu falei? 50% do meu público comprou essa ideia, tipo, introjetou essa crença de que você não tem o direito de errar. Você não tá se esforçando o suficiente. O erro não é aceitável. Porque é isso que o castigo tá falando, a mensagem do castigo. Você não tem espaço pra errar. Não é aceitável. E aí eu pergunto, tanto que eu coloco isso no texto lá da criança, né, do vídeo. Eu nasci humana. Como é que você pode exigir que eu não erre nunca? Se a natureza humana é falha. Se nós somos imperfeitos. Entendeu? Então, de certa forma, quando eu castigo, eu estou dizendo, não existe espaço pra errar.
O jogo vai virar, a chave vai virar quando a gente entender, opa, se essa criança tá errando, é porque ela tá precisando de apoio. Entendeu? Se o meu filho tá aprendendo a andar e ele tropeça, eu pego a mão dele, levanto ele, ajudo, filho, você quer ajuda pra levantar? Olha, você, sei lá, entendeu? Tipo, eu tô entendendo que ele tá em processo de aprendizado. E que ele vai tropeçar. Não tem como aprender a andar sem tropeçar. Eu não preciso olhar para aquele tropeço como se fosse algo que ele deveria evitar e que ele tem que ser punido. Imagina se eu punisse meu filho por tropeçar na hora que tá aprendendo a andar. Faz sentido? Entendeu? Então, no fundo me ensinaram, fizeram eu acreditar que era inadmissível errar. Teve um dado momento que eu aceitei isso, falei, gente do céu, eu sou muito inadequada. Tudo que eu faço não é suficiente. Porque ficam falando pra mim que já falaram 1000 vezes e eu continuo errando. Que absurdo, eu devo ser uma pessoa muito, muito tosca. E aí eu começo a me rejeitar. Começo a me sentir um lixo de pessoa. Começo a me sentir mal comigo mesma. E olha o sentimento de autorrejeição que a gente provoca na criança. Dela se sentir inadequada, ter vergonha. Algumas falaram, eu sentia vergonha, sentia culpa, sentia, tipo, desprezo por mim. Eu sou uma decepção. Né? Tipo, ai que horror. Não importa o que eu faça, eu continuo sendo esse ser defeituoso, que não consegue evitar os erros. Desculpa, gente, não é a criança que tem um problema. É esse pai que tá pedindo uma coisa que não existe. Entendeu? E aí, a ponto de 50% falar, meu, claro que é possível a gente evitar o erro. Do tipo, se eu me esforçar o suficiente, eu vou conseguir. Entendeu? E isso, gente, é uma brecha pra culpa materna. Na minha mentoria, por exemplo, eu tenho um bloco inteiro, um módulo inteiro que eu falo do perfeccionismo e outro que eu falo da culpa materna. E o problema é que a gente... Oi, Tati, tudo bom? O problema é que eu fico me cobrando essa perfeição. Eu acredito, de fato, que eu posso evitar o erro. E se eu entro nessa pilha, cara, eu tô fadada a ficar frustrada comigo o tempo todo. Porque eu não vou conseguir nunca ser essa mãe perfeita, por exemplo. Entendeu? E aí eu fico lá, tipo, nossa, gritei com meu filho de novo, caramba. Ai, não. Sou uma péssima mãe. Nossa, falei uma coisa tóxica com ele. Ai, li aquele livro, tava aquela parada lá falando que, ai, meu Deus, ele vai criar uma crença. Meu Deus do céu, como eu sou um ser desprezível. Eu ainda... Nossa, não consigo brincar com meu filho. Não, pelo amor de Deus, eu tinha que ser uma mãe que tem prazer em brincar, porque é uma mãe, tipo, que é importante pra criança. Não, eu tenho que arrancar essa dor de mim, essa incapacidade da minha criança interior de ser lúdica, porque eu perdi isso lá atrás. Enquanto eu não for uma mãe que brinca com meu filho, eu vou me sentir a pior mãe do mundo e tenho todo o motivo do mundo pra me odiar. E eu fico sempre me exigindo isso, assim, enquanto eu não conseguir tal coisa, eu não posso me amar. Eu não posso me aceitar. Por quê? Porque eu acredito que eu posso ser uma pessoa perfeita. Entendeu? Então, gente, 50% desse público que me respondeu isso, por favor, venham pra todas as lives da série de surtos maternos para vocês entenderem o quanto isso é cruel. Não existe, não existe. Me fala um ser humano, nós não somos robôs. Eu vou mudar o nome da página, não somos robôs. Não somos robôs. E é isso que a gente faz. Se eu compro a ideia de que eu posso evitar o erro, de que eu posso ser uma pessoa perfeita, né? O que eu vou fazer com meu filho? Eu vou exigir isso dele. Entendeu? Não tem como, eu vou ter essa expectativa dele. E aí eu vou o tempo todo olhar pro erro como se fosse algo inaceitável que ele tem que entender. Já ouviu 1000 vezes, eu já falei pra ele, ele não tem o direito de repetir. Não, vai pro castigo, porque eu quero que ele entenda. E aí quero que ele entenda através da dor. Porque eu tenho essa ideia de que só vai entender e aprender e parar de errar através da dor. Talvez o jogo seja eu aprender a lidar com o erro de outra forma, olhar para o erro de outra forma, olhar para mim, para os meus erros de outra forma, aprender a me aceitar incondicionalmente, aprender a me amar incondicionalmente, aprender a entender que eu sou imperfeita e estar tudo bem ser imperfeita, entender que eu vou sim errar e que eu não preciso ficar me sentindo um lixo quando eu erro, mas sim aprender a lidar com o erro, de reparar, de entender a mensagem que está por trás, da mesma forma que eu tento fazer com meu filho. Que eu fico lendo para poder falar, então falaram que é mais importante eu entender o sentimento que tá por trás, para poder trabalhar isso. Bom, então tá, se o meu filho tá agressivo com um irmão menorzinho, provavelmente é porque ele tá muito inseguro. Como é que eu faço para trazer essa segurança para ele? Como que eu faço para que ele possa se sentir mais confiante do meu amor por ele? Como que eu faço para preencher essa falta de presença materna que ele tá sentindo? Sei lá, entendeu? Eu vou ter, tipo, uma outra abordagem, olhando com empatia, confiança, entendendo que aquilo é uma forma de comunicação desesperada, fora da casinha. Da mesma forma que acontece quando eu grito com meu filho.
Nossa, eu gritei com meu filho. O que será que tá acontecendo? Não, por quê? Qual foi o gatilho? O que tá falando das minhas necessidades que não estão atendidas? Por que eu tô tão impaciente esses dias? Né? Tipo, eu tô usando aquela situação do erro pra entender melhor o que tá por trás daquele erro. E aí eu vou trabalhar na base. Eu vou trabalhar em que formas eu tenho de por um lado, atender as necessidades que estão provocando essa reação, por exemplo, agressiva com meu filho, né? E por outro, como que eu faço pra reparar com meu filho? Meu amor, a mamãe gritou com você, ela não tinha o direito. Eu sinto muito. Eu sinto muito que eu tenha feito dessa forma. Tá bom? E se eu faço isso num lugar de honestidade, num lugar de tipo, amorosidade comigo, com ele, entendeu? Com tudo isso, desse jeito, peraí, deixa eu colocar aqui, fixar o comentário que a Bianca colocou. Se eu faço num espaço eu vou aprendendo a dar o exemplo para essa criança, se eu, por exemplo, isso eu vou aprofundar na sexta-feira, tá? Se eu, por exemplo, faço uma pausa, cada vez que eu percebo que eu tô que eu entro em contato com um gatilho, que me resgata toda essa dor e me faz agir de forma agressiva, por exemplo, se eu aprendo a pausar, respirar e a não reagir automaticamente, eu tô sendo modelo para essa criança. De como que eu faço para lidar com a raiva. O que eu faço quando eu tô... Mas eu também tenho um ajuste de expectativa de que não existe uma coisa garantida de eu vou fazer A e ele vai responder B e tá tudo garantido. Porque as pessoas, eu percebo que elas ficam muito ansiosas. Então qual que é o milagre? Como que eu vou fazer se eu não posso castigar, se eu não posso bater, se eu não posso ameaçar, se eu não posso tirar o brinquedo, se eu não posso tirar o passeio, se eu não posso fazer... O que eu vou fazer pra garantir que a criança faça? Gente, a gente vai aprender com eles. O que eu quero promover com vocês... Peraí, vou voltar pro outro. Flor, coloca de novo o outro, porque esse daqui ficou muito longo. Põe o outro comentário com o zap. Para vocês participarem do grupo que vai ter informação sobre a série, é só vocês entrarem ou no link do meu perfil, ou nesse link aí que a Bia vai colocar de novo, pra eu fixar, porque eu fixei a outra mensagem, ficou muito longo, não dá pra ler. Que é o cantomaternar.com/zap, tá? Aí vocês entram nos grupos de WhatsApp para poder receber toda a informação da série de lives que vai ter sobre surtos maternos do dia 13 ao dia 20. E aí lá vocês vão ter acesso às reprises das lives, materiais exclusivos, tá? E todos os informes sobre como vai acontecer, inclusive condições especiais para abertura das próximas turmas da minha mentoria, tá? Porque essas lives todas são para que vocês possam entender a minha linha de raciocínio, como que é o meu trabalho, e ver se vocês querem aprofundar nessa jornada que é olhar pra dentro, entender como que eu faço pra resgatar essa criança interior que tá dentro de mim, né? Entrar em contato com ela, ajudar a maternar essa criança para que ela não fique governando a minha vida, para que ela não dite a forma como eu me relaciono com meus filhos, entendeu? E para que eu possa desconstruir essa lógica da educação tradicional e encontrar ferramentas para não ter que acessar esse tipo de abordagem, não usar essas estratégias com os nossos filhos, porque a gente está gerando muita desconexão e muitas crenças limitantes nessas crianças, muita dor nessas crianças, e elas vão se tornar adultos com muitas sequelas disso, tá? Não é uma ideia de que vai ser perfeito, eu não vou conseguir evitar que a criança entre em contato com tudo isso, porque eu tenho, é a minha história, e isso é importante, entendeu? Você vai aprender a se aceitar na tua imperfeição. Porque, vai ficar gravada, tá? Porque é justamente essa vontade de fazer tudo do jeito muito perfeito que tá tornando a sua maternidade um peso e tá tornando e tá fazendo essa criança sentir esse peso também de ser cobrado o tempo todo pra ser perfeito, pra ser um robô. Entendeu? É você que tem que tirar essa exigência de você e aprender a lidar melhor com seus erros para que você possa libertar os seus filhos dessa cobrança, dessa forma de olhar para o erro, entendeu? Então, vamos aprender uma outra forma? Vocês entenderam a proposta desse encontro, que era para fazer vocês entenderem o que acontece com essa criança quando ela tá lá nesse cantinho do pensamento, ou sendo castigada, isolada, afastada do convívio, para aprender a não repetir? Ela não tem como garantir que ela não vai repetir, gente. Ela é um ser humano. E ela tá precisando de apoio. E aí eu vou terminar com uma frase da Ivone Laborda, que eu adoro o trabalho dela. Vocês sabem que quem acompanha a minha página sabe que eu tô sempre postando as coisas dela, já traduzi mais de 100 textos dela, sei lá. E ela daqui da Espanha também. Quanto pior se comporta uma criança, mais ela precisa de ajuda, de olhar,
de compreensão, de escuta, de empatia. E o que normalmente ela recebe de nós é rejeição e punição. Então, gente, é entender que quanto pior a criança está se comportando, mais apoio ela precisa. E quando a gente isola essa criança, castiga essa criança, a gente está dizendo, eu não vou te oferecer apoio. Eu estou condicionando o meu amor. Eu estou retirando esse afeto, a presença, né? Como forma de controle, como forma de garantir, manipular essa criança para que ela fique se sentindo ameaçada, assustada. Não é intencional, tá, gente? Não é uma coisa que a gente faz assim maquiavelicamente querendo fazer, mas no fundo é isso que a gente está fazendo. É dessa forma que ela entende. Ela falou, caramba, quando eu me comporto mal, desse jeito aí que minha mãe não gosta, ela retira o amor por mim, tá? Ela tira o olhar, ela tira a presença. Então eu tenho tanta dependência desse amor que eu vou fazer de tudo para garantir ser incluído de novo e ser visto novamente. E aí o esforço dela não é porque ela aprendeu que aquele comportamento era adequado, é porque ela tá desesperada para ser aceita por você. E eu acho que não é isso que a gente quer, sinceramente. Eu não acho que é esse desespero que a gente quer fomentar, esse medo da criança de tipo, porque você imagina, se eu tô desesperada, passando mal a ponto de agredir meu irmão, né, fazendo uma coisa que não é amorosa, porque a minha natureza é amorosa, tenho certeza, a criança nasce boa, entendeu? Ela tá em desespero. Ela quer compreensão, essa criança. Ela quer ajuda. É um grito de socorro inadequado, que ela não tá sabendo como pedir. Entendeu? Ela não sabe como pedir de outra forma, ou ela tá tentando pedir de outra forma e a gente não soube escutar. Tá bom, gente? Então é isso, é intuito, tá? Então, assim, venham pra live de sexta-feira pra gente fazer a segunda parte. Eu realmente achei que era muito importante a gente poder conectar com a dor da nossa criança lá na infância e fazer um link com o que os nossos filhos sentem quando a gente reproduz a lógica do castigo com eles. Eu sei que a intenção de todos aqui é a melhor de todas, é corrigir os filhos, é fazer com que eles se tornem bons seres humanos e tal, mas às vezes a gente não percebe que sem querer a gente entra nessa armadilha de, através de uma ferramenta que a gente acredita que está proporcionando um aprendizado, a gente está também inserindo um monte de crenças limitantes e dores nos nossos filhos que tem como a gente evitar se a gente aprende de outra forma, mais consciente, tá? Então venham para as lives dessas séries todas, se inscrevam no grupo aí do WhatsApp, pelo cantomaternar.com/zap, bem fácil de decorar, então vocês podem escrever lá, ou se você prefere, entra no link que tá no meu perfil para vocês se inserirem, porque aí vocês acompanham as séries de lives dos surtos maternos que eu vou fazer pra falar da criança interior. Vai ser uma jornada linda, tá? 4 lives gratuitas que eu vou oferecer pra vocês entenderem qual que é a proposta da minha mentoria, que vai abrir vagas logo na sequência, no final do mês. E são as 2 últimas turmas do ano, tá? E tem vagas limitadas, são só 60 vagas, então, tem que correr mesmo pra poder se inscrever. Então, gente, é isso, tá? Curtiram? Vai ficar gravada pra quem tá perguntando. Ficou com muito comentário, vi que vocês estão muito, assim, mexidos com o tema. Agradeço muito a presença de vocês. Acredito muito nesse papel que eu tenho, assim, eu tenho muito carinho pelo meu trabalho, muito entusiasmo de poder me sentir meio que, de certa forma, porta-voz das nossas crianças, porque eu acho que é fundamental a gente ter que proteger eles, assim, e não é de julgamento nenhum o meu trabalho aqui, no sentido de levantar o dedo pra vocês e falar, olha que feio que vocês estão fazendo. Eu sei que vem que é de boas intenções. Quando vocês castigam as crianças, vocês estão com boas intenções, mas eu quero muito que vocês olhem a perspectiva da criança e considerem, eu preciso aprender outras formas, porque meu filho não merece ser tratado assim, e eu não quero um adulto assim, tá? Eu quero um adulto que saiba o que é ser respeitado, porque é assim que ele vai respeitar o outro, e é assim que ele vai exigir respeito, entendeu? Eu quero um adulto que se sinta visto, porque aí ele vai conseguir olhar para as necessidades do outro, entendeu? E não um adulto que aprenda a se desconectar das próprias necessidades, porque quando eu me desconecto das minhas necessidades, quando eu já não consigo entender o que eu quero, o que eu preciso, já não me sinto digna de pedir o que eu acho que é importante pra mim, eu não vou ter capacidade de olhar para os outros seres humanos e reconhecer a legitimidade das necessidades deles. Eu vou achar que é capricho, vou achar que é bobagem, vou achar que, não tem sentido, ou eu não vou nem ter ideia do que se trata. Simplesmente vou falar, ai, que criança manhosa, ai, que criança teimosa, ai, que criança não sei o que lá. Eu vou cheio de julgamentos. Por quê? Porque a minha criança se sentiu assim. Só que eu nem lembro muitas vezes. Tá? Então venham para as outras lives. Sexta-feira a gente fala das soluções. O que eu posso fazer para escapar, tá bom? Combinado? Sexta-feira vocês estão aqui comigo, compromisso? Hein? Quem é? Coloca o coraçãozinho quem vem na sexta, hein? Ó, aproveitar que ainda deve faltar
Ui, 29 segundos pra gente poder. Mas vai falando pra mim nesses 29 segundos quem vai estar aqui na sexta-feira e quem vai se inscrever na série também. Manda os coraçõezinhos aqui e aí na sexta-feira a gente fala quais são as possibilidades que a gente tem pra escapar do castigo sem cair na permissividade, gente. Não entre nessa roubada de achar que tem a ver com ser permissivo com a criança. Não é a criança rei da casa, tá bom? Beijos e obrigada pela presença de todos. A gente se vê.